já vamos pro São Paulo. Só que antes do Kaique Silva ao vivo, deixa eu só dar um recado aqui. Você sabe quanto a sua empresa perde com ataques hackers? Rapaz, quantos negócios são perdidos? Com a conectividade segura e dedicada da Telium, sua empresa encontra mais velocidade, estabilidade, desempenho e segurança com camadas extras de proteção através de um firewall de última geração e anti-DDoS, meus amigos. Muito mais segurança e performance para o seu negócio. Não deixe sua empresa parar. Acesse telium.com.br e conheça mais sobre suas soluções. Telium, always on. Papo de Craque TMC, primeiro tempo. Bora com o Kaique Silva e as informações do São Paulo ao vivo conosco. Acredito, para quem está no YouTube, acredito que as camisas da seleção brasileira sejam originais, né? Que ele não ia colocar de cenário camisa que não fosse original. Então, acredito também que Kaique Silva gastou uma bala para fazer esse cenário aí. Kaique Silva, quem não tá gastando e pelo visto pode disputar a segunda divisão é o São Paulo, hein, Kaique? Tudo certo? Tudo bem, Fará? Abraço pra você. Eu não tô muito na condição de gastar, não, porque eu tenho fralda pra comprar, né? Tenho algumas prioridades. Mas, enfim, brincadeiras à parte, vamos lá falar do São Paulo, né? Apesar de eu já estar sentindo o cheirinho de ex há um tempo, né? Já falei pra vocês. Bora falar do São Paulo que tá descendo a tabela do Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo que chegou a bater liderança ali na sexta rodada do Campeonato Brasileiro, né, na estreia do Roger Machado, mais um trabalho ainda que tinha sido deixado um legado pelo Hernan Crespo, né, os pontos conquistados do São Paulo no Campeonato Brasileiro, e ontem o São Paulo foi derrotado praticamente no último lance da partida, né, diante da equipe do Remo no Mangueirão, uma falha individual ali do Enzo Dias, que vai dar um chutão para frente de bico, acaba mandando a bola contra o adversário. A bola sobra para o Marcelinho, lateral direito do Remo, que marca o seu segundo gol no Campeonato Brasileiro e coloca o Remo na frente, vitória por 1-0. Depois do jogo, a gente teve o Dorival Júnior da entrevista coletiva, falando que a repetição pode levar à perfeição, falando que ele pretende, nessa parada, recuperar fisicamente os jogadores, mas que essa formação, com 2 homens de velocidade, um cara centralizado, de repente até um segundo atacante propriamente, não precisa ser um meio armador que o São Paulo não tem, só tem o Cauli que hoje está no DM, né, e tem o Luciano ali que tem marcado gols nessa função também, e quando jogou mais perto do Caleri, né, ele com 11 gols, o Caleri também com 11 gols na temporada. Então essa formação ela deve ser aprimorada para ser trabalhada a partir da segunda metade do ano, uma espécie de um 4-2-4, tá? Dorival pode estar se inspirando, inclusive, na formação da seleção brasileira, que é pauta e não dá pra gente fugir disso também. Enfim, devolvo para vocês comentarem sobre mais uma derrota do São Paulo nesse Campeonato Brasileiro, viu, pessoal? Fica aqui com a gente, Kaique, porque você também vai participar dessa roda. Ô, Ivan Drago. Sim, senhor. Pausa pela Copa do Mundo é bom pro São Paulo? É a melhor coisa que pode acontecer. Por quê? Eu adoro data FIFA e tô adorando esse período de Copa do Mundo justamente pra gente não ter que ver mais o São Paulo em campo. O senhor não gostava disso? Eu não posso falar por todos os torcedores do São Paulo, então tô falando por mim. É maravilhoso essa paralisação pra Copa do Mundo, pra gente não precisar ver mais esse show de horror que é o São Paulo dentro de campo. E pra arrumar isso? Torcedor modinha, hein? Só vai na boa, hein? A questão é a seguinte, esse time hoje... Você olha para o São Paulo dentro de campo, é tudo muito ruim. Então, são jogadores ruins e aqueles que ainda conseguem fazer alguma coisa estão em uma fase. Mas a gente precisa sublinhar mais uma vez que o São Paulo perde o rumo na temporada, já é um clube com muitas dificuldades e um elenco limitado. Mas ele perde o rumo completamente após uma decisão da própria diretoria. Isso precisa ser sublinhado. A saída do Crespo, a saída do Hernan Crespo e chegada do Roger. A partir do momento em que a direção decidiu trocar de treinador. O São Paulo perde completamente o rumo, já caiu na Copa do Brasil, está despencando no Campeonato Brasileiro, não vence há 5 jogos e, se continuar dessa forma, vai brigar contra o rebaixamento, porque o São Paulo é o 8º colocado a 5 pontos da zona de rebaixamento. Sim. Tá com 25 pontos. É inacreditável, um absurdo que até agora... O Rui Costa, diretor executivo, ainda responda pelo departamento de futebol do São Paulo depois de tudo que aconteceu. Kaique, por que o Rui Costa segue no São Paulo, Kaique? Primeiro porque o presidente não é do ramo do futebol,
Ele já falou abertamente sobre isso e ele tem no Rui Costa um homem de confiança, um cara que pode ser importante nessa próxima janela. Não foi importante nas últimas janelas, a gente viu que, inclusive uma curiosidade, né? Saiu há pouco a convocação da seleção do Paraguai, né? Sim. O Carlos Coronel veio para o São Paulo para jogar mais, ter mais minutos, ter mais oportunidades e ir para a Copa do Mundo. Tá fora da Copa do Mundo também, né? Foi um cara trazido pelo Rui Costa. Então muita coisa acontece no São Paulo, mas o presidente imagina que o departamento foi desmontado, foi desmantelado, muita gente saiu, e se ele demitir mais um cara que hoje é importante, ele pode até ter dificuldade para poder trazer um cara que seja competente em contratações e outras atribuições da função. Ô Soler, o que esperar de um clube que tem um presidente que não entende de futebol? Qual que é a justificativa pro Rui Costa ficar? Repete Que o de novo, presidente não Kaique. entende de futebol, né? Não é isso? E é o cara de confiança, Tchau. é um cara que ele Tchau, confia Soler. e acredita no trabalho. Tá, tchau. Dá tchau pro Soler. Vai embora? Não, ele tá certo. Eu também iria. Ô, só não Paulo, posso. Paulo, volta, Abraço, Soler. Paulo. Parabéns, hein? Ô, Paulo, Parabéns. volta. Tem que- Eu tô parecendo o Trajano. Vem, Paulo. Ô, Paulinho. Me fala um negócio. Ele foi embora. Dá pra acreditar num clube que o presidente não entende de futebol, Ricardo Melo? Peraí. Primeiro, algumas coisas eu tenho que pontuar aqui. Torcedor modinha. O Ivan? Só vai na boa. Só quer massagem e laranja descascada. Na podre já quer abandonar o barquinho. Você viu o discurso dele aqui. E outra coisa, eu descobri... vou dar o crédito aqui. Vou dar o crédito. Porque o Crespo foi mandado embora do São Paulo. Esquecem. Passa uma borrachinha naquela coisa lá que não gostaram da declaração dele. Não, a meta são 45 pontos. Esquece, não foi isso. O canal Tricolor Web foi nas entranhas do poder e trouxe a informação que o verdadeiro motivo da demissão do Crespo foi porque o representante dele acionou o São Paulo por débitos não cumpridos. Quer dizer, o capim, o faz-me rir, a grana Mas peraí. prometida por ele, de uma Mas- dívida que ele então tinha, ele não pediu caiu. pra sair? Quer ver? Ó, Kaique Não Silva. caiu. Não, ele não pediu pra Não, sair. Não é isso que eu tô dizendo. Tá, ele acionou. Roeu a corda entre diretoria e o Crespo quando o representante do Crespo foi lá e falou: olha, vocês prometeram pagar aqui, ó. Não pagou, a gente vai acionar vocês. Aí roeu a corda e mandaram o cara embora por isso. Ô, Kaique Silva, o São Paulo deve pro Crespo, pro Hernan Crespo ainda? Sim, São Paulo ficou com dívidas em aberto, mas essa informação que o Melo tem, eu não tenho, tá? Essa informação que o Sim. Melo trouxe, eu não tenho. E também não tive a confirmação. Respeito à apuração de outros colegas, mas essa não foi uma informação que me foi confirmada. Nem a mim, nem a outros colegas que tiveram, inclusive, na última semana no CT da Barra Funda, tá? Isso É, é eu tô importante. dando crédito aqui, né? Assim, o Tricolor nosso repórter Web. Kaique Silva, que é o Tricolor que melhor Web. cobre o São Paulo. A informação é o não é discípulo minha. de Ivan É dos Drago caras no lá. São Paulo, tá? Discípulo de Ivan Drago no São Paulo, Kaique Silva. Ele só ferrou com o meu Santos. Quando foi pro Santos, o Santos caiu pra Série B. Depois eu cheguei pra colocar o time na Série A de novo. Mas ele não tem essa informação. Fui eu que ferrei Foi. o Santos, não foi o Camacho no meio campo, não foi o sorveteiro que tava trabalhando lá no Canal 5, na praia, e chamaram ele pra ser lateral direito do Santos, fui eu. O bom é que o Kaique já ficou caiçara. Ô Melo, e repita o crédito, então, de quem deu. E Canal repita a Tricolor informação. Web. Canal Tricolor Web disse que descobriram, aí sabe-se lá como, que a corda roeu não por conta da declaração do Crespo, que a meta era bater 45 pontos, era escapar do rebaixamento. Eles dizem lá que não foi isso. Foi porque o representante do Crespo foi cobrar uma dívida. E aí os caras não gostaram. Mas foi cobrar, ele cobrou na Tanto justiça. é. O que fala? Não, na verdade, a justificativa que a gente sempre trouxe aqui também não foi a declaração dos 45 Sim. pontos. A justificativa não é essa. Essa foi uma das declarações. Foram várias declarações. Primeiro o Crespo disse, e aí eu não estou dizendo que ele está certo ou errado, eu só estou dizendo que repercutiu mal internamente. Ele disse que o São Paulo precisava de jogadores com saúde. Ele estava certo, inclusive o São Paulo não tinha jogadores com saúde e na última temporada o DM estava cheio. Isso não repercutiu bem com o elenco porque muita gente que estava de fora entendeu como se o treinador tivesse jogando esses jogadores contra a torcida, dizendo que eles não atuavam e de que eles não serviam mais para permanecer no São Paulo. Então foi um acúmulo de declarações que não pegaram bem entre diretoria e também o Crespo. E outras questões mais, questão de relacionamento interno,
questão de dia a dia, do trabalho executado nos Sim. treinamentos, de quem tá do portão para dentro. Só que eu também não posso afirmar isso, porque eu posso ouvir de uma pessoa A que gostava do Crespo tal coisa. Eu posso ouvir B de pessoa que não gostava do Crespo outra coisa. Exato. Eu não posso afirmar porque o São Paulo não é transparente como nenhum clube mais do Brasil é. O treinamento é fechado, a gente não tá do CT pro portão para dentro. A gente tá do CT do portão para fora, inclusive quando a gente vai no CT, a gente fica lá do lado de fora correndo o risco de ser assaltado, como aconteceu com vários colegas Na ali na Marquês de São Vicente. É. E aí, como a gente não tá do portão para dentro e não vê o treino, né? A gente viu um treino completo do Roger e na semana passada teve treino aberto do Dorival, mas uma parte dele. Então, como a gente não tá acompanhando os treinamentos, essa questão de treinamento, de trabalho, de tempo de trabalho, enfim, a gente não consegue acompanhar porque hoje tudo é muito blindado. Ô, Ivan, Fato é- Dorival é o problema? Fato é que o Crespo foi trocado. E a diretoria do São Paulo bateu no peito. Tá, e o Porque Dorival? a partir do momento em que surgiu o nome do Roger Machado, que já estava sendo especulado, o torcedor se manifestou. E eles ignoraram completamente a voz da arquibancada. Completamente. Como se eles tivessem tamanho para isso. Não, vocês não sabem nada. Nós sabemos. Aí trouxeram o Roger Machado, não deu em nada, e agora o Dorival chegou. O Dorival tá a 4 jogos, não é isso, Kaique? Exatamente, 4 jogos. Então, como é que você vai culpar um treinador que está há 4 jogos no comando da equipe? Tá, mas ele pode melhorar esse time nessa Não, pausa pra Copa do eu Mundo? acho É que isso que ele eu quero tem saber. capacidade para melhorar, Fará. Eu acho que ele tem capacidade para melhorar. Ele já provou que ele é bom treinador, mas o São Paulo vai precisar mexer no grupo. Tá na cara. E como é que mexe no grupo certo com o Rui Costa, pelo todos os relatos, e Aí com é o que presidente que não Aí entende de é que futebol? tá. Por isso que o torcedor São Paulino, neste momento, entende, eu não posso falar por todos, evidentemente, Sim. mas a aposta é no Dorival. Não é na diretoria. É no Dorival. Ele Senão melhorar vem o que tem aí aí. Jamal Lewis, Santilongo, Dineno, Rigoni, e por aí vai. Ele é melhorar o que Dória. tem. Então, é a melhorar o que solução- tem. Então, eu acho que A a vaca- diretoria, a mimosa do São Paulo tem foi que pro trabalhar, brejo. a diretoria tem que trabalhar pro Dorival. Se o Dorival aceitar, tenta contratar o jogador. Se o Dorival não indicou, não contrata. Porque eles não vão conseguir reforçar o grupo, porque eles já demonstraram que eles não têm capacidade É pra tirar isso. a caneta do Rui Costa e entregar pro Dorival. Exatamente, tem que fazer. Hoje a principal figura do departamento de futebol para o torcedor é o Dorival Júnior. Você pode discutir se o Dorival é a solução pro São Paulo. Eu também não acho. Mas no final das contas, hoje ele é a figura mais Mas expressiva também é ali. exigente, hein? Não, claro. Ele é a figura mais expressiva ali. O Rafinha chegou recentemente, até agora, nada. O Rui Costa, todo mundo já sabe, tá desde 2021. É um absurdo que até hoje responda pelo departamento. Você vai confiar em quem? No Dorival. Então é o Dorival. O Dorival tem que indicar e eles têm que correr atrás. E aí, Ricardo Melo? E aí que eu discordo. Discordo do meu amigo Ivan pelo assim? seguinte, eu vou explicar, calma. Explique-se. O diretoria do São Paulo, que também não entende muito das coisas, não faça isso. Não entregue o departamento todo pro Dorival para ele indicar jogador A ou B. Porque quando ele estava no Corinthians, ele indicou o Alisson. Aí não dá, meu filho. Mas com o Alisson, Aí não com dá. o O Alisson Dorival, bem- o Alisson chegou. Ah, o Alisson mas isso foi já indicado para a seleção brasileira. Peraí, Exato. dá um calendário para ele, que isso foi em 2023. O tempo passa para É curioso, é curioso 20, porque você não 23. fala que o Gustavo Henrique melhora de produção assustadoramente com a presença do Dorival. O Bidu tava fora dos planos, hoje é pedido na seleção brasileira. O Mateuzinho Não fez hoje mais é um do dos que melhores obrigação. laterais, melhorado pelo Dorival. O André surgiu com o Dorival. O Dorival não conseguiu recuperar o Garro, mas mesmo sem o Garro, o Dorival deu 2 títulos pro Corinthians, mas pro Melo ele foi uma porcaria. Ele te jantou, hein? Ele te jantou, Não, hein? peraí, que eu vou. Ele me jantou e eu vou almoçar ele. Então vai. Porque é o seguinte, é obrigação do treinador, e se o Dorival, que pra mim tá em descenso na carreira, tá caindo, né? E tem razão, ele potencializou esses jogadores. Você vai ver o que o Diniz vai fazer com esses caras. Se o Dorival, a meia sola, Lá vem fez ele e o isso, Si.
Ele e o Entendeu? Si. Você vai ver. Se minha Tira o mãe Si. tivesse duas Tira o rodas, Si. ela seria um Tira carro. O Si. Tira o Ou Si. uma bicicleta. Eu tô retirando o Si. Você vai ver. Eu tô afirmando, sem Si. Se o problema é o Si, eu vou tirar o Si, pô. Vai potencializar ainda mais. Ele resgatou o melhor jogador. O Diniz é bom Você tá treinador, colocando ele o Si, pode não sou eu. conquistar pelo Você Corinthians. fala que eu coloquei o Si, você tá colocando o Si. Fato é, o Dorival num ambiente muito difícil, porque hoje, assim como o São Paulo, o Corinthians não disputa título todo ano, tá Meu com Deus. dificuldade. Ele Eu vou conquistou moer ele duas agora taças. no argumento. Agora Ele eu conquistou vou ele, duas não. taças. Vou moer ele. O fraco Dorival conquista um campeonato da Copa do Brasil inédito para o São Paulo, num ambiente extremamente difícil, certo? Sim. Porque o São Paulo não tem conquistado nos últimos anos. Ele conquista um título inédito. Ele conquista a Copa do Brasil e a Supercopa pelo Corinthians. Tá fácil ganhar título pelo Corinthians nos últimos Não, anos? muito complicado. Exato, certo? Ele conquistou no Flamengo uma Liberta e uma Vai Copa do falando Brasil. que eu vou te moer no Mas, argumento. mas último título segundo do Santos Melo, foi com o mas Dorival? segundo Melo, ele tá em decadência. E eu vou explicar o porquê. Então vai, tenta Eu moer vou ele que não explicar conseguiu o porquê. até agora. Não conseguiu. Eles estão muito apegados a esses títulos aí da Copa do Brasil, principalmente pelo Corinthians. Então ele é o melhor do mundo, segundo a teoria título dele. é título. É, O tudo torcedor bem, comemora. tudo bem, Não sei tudo se bem, você tudo sabe. bem, tudo Todo bem. mundo entra em campo pra ganhar título. Tá. Mas eu vou trazer exemplos aqui. Wagner Mancini, com o Santo André, conquistou uma Copa do Mas Brasil. isso foi na década passada, há 30 anos. Deixa pô. eu dar os argumentos. Wagner Mancini também conquistou uma vaga do Brasil com o gigante. Não, foi com o Paulista Santo de André, Jundiaí. que eu amo. Foi Eu o amo Paulista Ramalhão, de Jundiaí, que eu trabalhei Paulista. lá e conheço os caras. Foi o Paulista de Jundiaí, não foi o Santo André. Não, Ó, eu tô te moendo. O Paulista. Ele É. Mas quem conquistou com o Santo André foi o Péricles Chamusca. Chamusca, isso. Cláudio Duarte, quem é o Cláudio Duarte? Foi um treinador que ganhou com o Grêmio em 1998 Copa do Brasil, Sim. tá? Marcos Aurélio conquistou uma Copa do Brasil e ninguém... Marco Aurélio. Marcos Aurélio conquistou uma Copa do Brasil com o Cruzeiro em cima do seu São Paulo, 2-1. E trabalhou no Palmeiras, Marcos Aurélio, com S's. Deu uma sem S, alfinetada. Tá começando, hein? O Valmir Louruz, quem é? Quem é o Valmir Louruz? É. Alguém consegue me responder? Técnico do Juventude em 1999. Então esses caras também conquistaram a Copa do Brasil. Ele não era nem e com nascido. times inferiores. Parabéns pra com eles. o Santo André e também com o não Paulista. sei, e por isso você não tá tirando o mérito do Dorival? Não adianta se apegar a um título da Copa do Brasil que às vezes cai no colo do cara sem querer. E tem um detalhe. Peraí. Quer dizer, o cara não tem mérito nenhum, nunca teve mérito de Cara, nada. que xarope, participação. velho. Que Ele xarope. tem Será que ele, Ele tem será uma que ele participação. esqueceu? Mas Será que ele quem foi esqueceu o que nessas principal épocas aí responsável? A Copa do Brasil não tinha os representantes da Libertadores. Ele esqueceu disso, Mas ganharam, que nessas mas épocas que ele tá ganharam. falando aí, Mas ganharam. nessas épocas que ele tá falando aí, os Mas principais ganharam. clubes do país estavam na Libertadores. Mas e não disputavam ganharam a Copa do títulos Brasil, da ô Copa do xarope Brasil. sem pescoço! Agora é o seguinte, ele me borrifou, não deixou eu falar. Agora é o seguinte, o Dorival tem o mérito dele. Só 25% na conquista da Copa do Brasil. O resto foi a torcida. Esse título Melo, da ele Copa era do o Brasil treinador. E também da Melo, Supercopa. ele era o nome dele treinador. tá lá no rodapé. Ele era o nome dele treinador. tá no rodapé. Ele era o Mas treinador. Da Quem Copa do ganhou Brasil em essa 2010? Copa do Brasil? Quem carregou o título, o time quer no voltar? colo, nas duas conquistas? Ele era o treinador. Foi a torcida, É, foi a fiel. Foi a Foi torcida fiel. que E se eu escalou o fosse Bidu. corintiano, eu estaria, olha, parabenizando, contente demais com o que Escuta aqui, fez a torcida. Você tá voltando Como eu no sou passado. cruzeirense, Quem foi campeão da Copa do Brasil em 2010? da Copa do Brasil É. 2010. O Santos. Quem era o treinador do Santos? Era o Dorival Júnior. Dorival, mas olha o elenco, com o Neymar, com Tá, o Ganso, deixa eu me despedir com do o André Kaique. Balada. Ô, Kaique, você pode repetir a frase com aquela ênfase do xarope pra frente que você falou agora há pouco? É que esse senhor, ele se esqueceu que a Copa do Brasil, antigamente, nessas épocas que ele tá citando, não tinha os principais clubes do país que estavam focados na Libertadores. Depois mudou. Hoje é uma das principais competições. Ele se esqueceu disso, Mas você se essa esqueceu, xaropeta sem você se pescoço. esqueceu que o Santo André ganhou um título, não foi com o Bala Mistura, foi com o Flamengo lá no Maracanã, o senhor tá se esquecendo?
O senhor tá se Nossa, mas esquecendo era um que o Santo super André Flamengo, foi né? lá no Maracanã, ele não tava jogando com Farazinho, qualquer um. Farazinho. Bola Era um super mistura. Flamengo, né? Ele Era o ganhou do Flamengo de Flamengo Jorge lá. Jesus, lá, né? lá. É o Nossa, seguinte, era é um o super seguinte, Flamengo, na era crise uma São máquina de Paulina, Flamengo. Na crise São Paulina, Fale, Ivan. a diretoria é a principal responsável, certo? O rumo foi perdido a partir da decisão, certo? Eles deveriam sair junto com o Roger. Eles deveriam ter saído junto com o Roger, certo? Então, diretoria, jogadores, certo? Porque eles, há um bom tempo, eles precisam chamar a responsabilidade. É muito jogador ruim e em má fase ao mesmo tempo. Não dá pra esperar nada do Enzo Dias, do Ferreirinha, do André Silva. E você vê o Caleri caiu muito de produção. Demais, São mais Ivan, de 10 caiu jogos demais. sem conseguir marcar gols e por aí vai. Então, e depois vem o Dorival. O cara tá 4 jogos, há 4 jogos, e ele vai precisar de um tempo pra colocar alguma coisa que ele imagina no time do São Paulo. Esse tempo tá aí. É a Esse pausa pra tempo Copa ele do vai Mundo. ter agora. Então, o Melo pode achar que o Dorival realmente não presta pra ser treinador do São Paulo. Só que hoje é impossível avaliar em 4 jogos. Não dá. Impossível avaliar. Não dá. Quarta e domingo, sem ter todos os jogadores à disposição. Enfim, ele pegou legado zero no meu ponto de vista. Portanto, só depois da paralisação, a gente vai entender se o Dorival conseguiu ou não ajeitar alguma coisa nesse time do São Paulo. Hoje, com 4 jogos, você vai me desculpar, Zé Gotinha, mas é loucura, loucura, aqui, ó. loucura. Ó, o Pula Pirata me chama. Agora só um detalhe. Mas por que Pula Só um Pirata? detalhe, pra fechar, que eu sei que temos Sim. compromissos aí. Não vai demorar 10 minutos. O Paulista, Oi? o Paulista 10 ganhou segundos. o Paulista conquistou a Copa do Brasil, foi contra o Fluminense, tá? Tá. E o Santo André contra o Flamengo. Sim. Só pra fechar. O Dorival vai ter tempo de treinar, né? Por conta Vai, da pausa. agora Vão- pra pausa vão ter da umas Copa. férias. Todo só- mundo vai ter. Aí que é meu medo. Quando ele teve tempo de treinar no Corinthians, o Corinthians voltou infinito. Ah, eu já Voltou entendi muito agora pior. de onde vem a Voltou mágoa. muito pior. A mágoa vem do coração. Não, A mágoa vem do. Eu já É uma entendi, eu já constatação. entendi. Sim, ingrato, né, Kaique? constatação. Ingrato, porque ele conquistou 2 títulos no time dele. 25% de colaboração do técnico, 75% da Fiel. E tenho dito. Deixa eu. Kaique, um abraço pra você. Até amanhã, Kaique Silva.